Olá, meu nome é Rafaela Fernandes, sou aluna de Engenharia Civil do Cefet-MG Campus Curvelo. E nesse seminário eu vou apresentar para a disciplina de Mecânica dos Solos 2, tem um tema ensaio traxial. Eu vou abordar os tipos CD, CU e UU. Bom, aqui primeiramente eu apresento os detalhes das normas utilizadas na apresentação do seminário que determinam, que orientam esses ensaios. A gente tem a norma ASTM, que é a Sociedade Americana de Testes e Materiais, D7181 de 2020, a D4767 também de 2020 e, por fim, a D2850 de 2015. Todas elas estão em vigor e foram feitas pela ASTM. Primeiramente, o objetivo geral do ensaio traxial é determinar as relações de resistência e tensão-deformação de uma amostra cilíndrica de solo coesivo intacto, compactado ou remoldado. Nós temos aqui as normas complementares das normas da STM que eu citei no início. São bastante normas e, como não é o objetivo aqui, eu vou apenas mostrá-las no slide para que vocês vejam toda a lista. Então, quais são esses tipos de ensaio triaxial? A gente tem um ensaio triaxial do tipo CD, que é o adensado e drenado, e ele é realizado permitindo a drenagem do corpo de prova, de forma a dissipar a pressão neutra, sendo seu parâmetro de resistência obtido em termos de tensão efetiva. A gente tem o ensaio triaxial CU, que é o adensado não drenado, e ele é realizado não possibilitando adensamento adicional na ruptura do corpo de prova, sendo esses parâmetros de resistência apresentados em termos de tensões totais e efetivas. Nós temos o ensaio triaxial do tipo UU, ele é o não adensado não drenado, e ele não permite o adensamento do corpo de prova em nenhuma fase do ensaio, sendo sua interpretação em termos de tensões totais. Esses ensaios são orientados, respectivamente, pela norma STM 7000, D7181, a D4767 e o ensaio U pela norma D2850. Então vamos falar um pouco melhor sobre cada um desses tipos de ensaio triaxial. O ensaio CD, que é o primeiro que eu vou falar, ele já em seu escopo apresenta seu objetivo e explica de uma maneira bem generalizada como ele vai ser realizado. Nele, as amostras são consolidadas e cisariadas em compressão com drenagem a uma taxa constante de deformação axial, que também pode ser chamada de deformação controlada. Este método de teste fornece o cálculo de tensões principais e compressão axial por medição de carga axial, deformação axial e mudanças volumétricas. Aqui a gente tem a aparelhagem utilizada no ensaio triaxial do tipo CD. Eu tirei, essa imagem pode não estar com uma boa qualidade, eu tirei ela diretamente da norma D7181. A gente tem aqui aparelhos como o regulador de pressão da câmara, o transdutor de pressão, o transdutor diferencial. Aqui em cima, deixa eu ver se consigo mostrar. Aqui está o transdutor. A gente tem um regulador de contrapressão. A gente tem um dispositivo de medição de mudança de volume. A gente tem o transdutor, o regulador de vácuo. A gente tem o medidor de vácuo, o indicador de deformação, a célula de carga. Aqui é essa câmara triaxial, que é uma das partes principais desse aparelho, que nesse ensaio a gente vai preencher com fluido. E, enfim, esses são os principais aparelhos, são bastante em toda a máquina, em que se realiza o ensaio triaxial. Esse aqui é apenas um diagrama esquemático de um aparelho ideal, que a norma apresenta. E aqui eu fiz esse esquema resumindo a execução do ensaio. Primeiro a gente tem, a primeira etapa é a pré-saturação,
em que depois de montar todo o aparelho, ou de montar a câmera triaxial, a gente vai colocar o pistão de carga axial em contato com a tampa da amostra várias vezes para permitir o assentamento adequado e alinhamento do pistão com a tampa. Durante este procedimento, é necessário tomar cuidado para não aplicar uma carga axial ao corpo de prova superior a 0,5% da carga axial estimada na falha. E quando o pistão entrar em contato, é necessário registrar a leitura do indicador de deformação. Aí a gente vai encher a câmera com líquido, com o fluido que eu citei anteriormente, tomando cuidado para evitar prender o ar ou deixar um espaço de ar na câmera. A segunda etapa é a de saturação. Nela, a gente tem o objetivo de preencher todos os vazios do corpo de prova com água sem proteção indesejável do corpo de prova, permitindo que ele encha ou cause migração de grãos finos. A norma sugere para esse processo 3 métodos, que é começando com o sistema de drenagem inicialmente seco, ou aplicando a contrapressão, ou o método em que você faz a medição do parâmetro de pressão de poro. A terceira etapa é a consolidação CID, consolidação isotrópica, também chamada CID, em que nela a gente vai colocar o pistão de carga axial em contato com a tampa da amostra e registrar a leitura e plotar a mudança de volume e indicador de deformações, leituras, formando um gráfico de deformação versus logaritmo ou a raiz quadrada do tempo. Aí na quarta etapa a gente tem a consolidação anisotrópica, que é a CAD, em que a gente vai especificar a tensão vertical alcançada e manter constante a carga axial. Após essa consolidação anisotrópica, a gente precisa recalcular a altura da amostra. Por fim, a última etapa é a de cisalhamento. A gente vai abrir as válvulas de drenagem antes de aplicar essa carga axial para dissipar o excesso de poropressão em todo o corpo de prova. Daí a gente vai determinar a taxa de carregamento que permitirá que a pressão dos poros se dissipe. Aqui, agora vamos falar sobre os cálculos que a gente vai utilizar a partir do ensaio. A primeira coisa que a gente precisa ter é a altura do corpo de prova, após a consolidação, que a gente vai calcular através da altura inicial do corpo de prova e a mudança de altura dele após a consolidação. A gente vai usar bastante essa altura do corpo de prova após a consolidação nos cálculos a seguir. Depois a gente precisa da ação da área da seção transversal, que a gente pode calcular por 2 métodos diferentes. No método A, a gente vai utilizar as informações, os dados de volume inicial da amostra, a mudança de volume da amostra durante a consolidação e a mudança do volume da amostra durante a saturação. A gente vai também ter o método B para conseguir essa área de seção transversal. Nele a gente já utiliza o volume final de água, com base no teor de água final, o volume de sólidos e, de novo, a altura do corpo de prova após a consolidação. A gente precisa calcular também a deformação axial, que é uma das informações mais importantes. A gente vai utilizar, além da altura do corpo de prova após a consolidação, a mudança na altura do corpo de prova durante o carregamento, conforme determinado nas leituras do indicador de deformação. A gente precisa também da área de seção transversal A para uma dada carga axial aplicada. Para isso, a gente vai utilizar o volume da amostra após a consolidação, uma mudança de volume desde o início do cisalhamento até essa tensão determinada, e a mudança de altura desde o início do cisalhamento até essa mesma tensão utilizada para mudança de volume. E, novamente, a altura do corpo de prova após a consolidação.
Outro dado importante é a diferença de tensão principal, que a gente também vai chamar de tensão desviadora. Nela a gente precisa fazer certas correções. Então, a gente precisa fazer a correção para tira de papel filtro. Caso tenha uma deformação axial acima de 2%, a gente utiliza essa primeira fórmula. Ou caso a gente tenha uma deformação axial igual ou menor que 2%, a gente utiliza essa segunda fórmula. A gente vai precisar dos dados de carga transportada pelas tiras de papel filtro por unidade de comprimento, do perímetro coberto pelo papel filtro e o perímetro coberto pelo papel filtro, a área da seção transversal do corpo de prova após a consolidação e a deformação axial em forma decimal. A outra correção que a gente precisa é a correção para a membrana de borracha. Nela a gente vai precisar do diâmetro da espécie após a consolidação, o diâmetro do corpo de prova. E a gente precisa também do módulo de Young para o material da membrana e a espessura da membrana. Esse módulo de Young do material da membrana é conseguido através dessa fórmula, né? A força aplicada para esticar ela, o comprimento não esticado dessa membrana, a mudança do comprimento da membrana devido à força, a área da membrana e é isso. Na área a gente vai levar em conta a espessura dela e a largura da tira circunferencial, que é de 15 milímetros. Outros dados que a gente vai conseguir que a gente pode conseguir a diferença de estresse principal é a mudança de volume versus as curvas de deformação, né, um gráfico sobre isso. As tensões efetivas maiores e menores na falha com base nas tensões e os círculos de estresse de Mohr. Agora, sobre o ensaio triaxial do tipo CU, né, nele as amostras são consolidadas isotropicamente e cortadas em compressão sem drenagem a uma taxa constante de deformação axial, né, um controle de tensão. Este método de teste prevê o cálculo do total e o cálculo das tensões efetivas ou tensões totais e compressão axial por medição de carga axial, deformação axial e pressão da água dos poros. A aparelhagem é bastante parecida com o do ensaio tipo CD. E aqui outro esquema, né? Aliás, o esquema dessa vez do ensaio triaxial do tipo CU. Né? A gente tem a pré-saturação, que é feita da mesma forma, a saturação também. A consolidação aqui, como o próprio escopo da norma indica, ela é a consolidação isotrópica, né? A C e D que a gente viu na execução do ensaio CD. E o cisalhamento também, da mesma forma. Então, só não temos aqui, para não ficar repetitivo, para não falar a execução do ensaio novamente, a gente só não tem aqui no ensaio CU a consolidação, que a gente vai ver aqui, ó, a consolidação CAD. Vamos comparar os dois esquemas. Então, no ensaio triaxial do tipo CD, a gente tem a consolidação isotrópica e a consolidação anisotrópica, e no ensaio do tipo CU, a gente tem apenas a consolidação isotrópica nesse caso. Nos cálculos, a gente vai buscar novamente, né, em comum com o ensaio triaxial do tipo CD, a altura do corpo de prova após a consolidação, a área da seção transversal do corpo de prova após a consolidação, através dessas duas fórmulas. Então, bem semelhante com o tipo CD, de ensaio triaxial. A tensão axial e a área de seção transversal. Né? Dessa vez, essa área de seção transversal, a gente vai utilizar a área transversal média do corpo de prova após a consolidação e a própria deformação axial. A diferença de tensão principal, novamente, a gente vai precisar
mesmo esquema do ensaio do tipo CD, fazendo correções para tira de papel filtro e para membrana de borracha. O módulo de Young, novamente, vamos utilizar. E com isso a gente vai ter a tensão principal menor efetiva, a diferença de estresse principal ou esforço desviador e mudança de volume versus curvas de deformação, tensões efetivas maiores e menores na falha com base nas tensões e o círculo de Mohr. Por fim, a gente tem então o ensaio triaxial do tipo UU. Nele, as amostras são submetidas a uma pressão de fluido confinante em uma câmara triaxial. Nenhuma drenagem da amostra é permitida durante a aplicação da pressão do fluido confinante ou durante a compressão fase do teste. O corpo de prova é carregado axialmente a uma constante taxa de deformação axial e nele se fornecem dados para determinar propriedades de resistência não drenadas e relações tensão-deformação para os solos e prever a medição de tensões totais aplicadas ao corpo de prova, ou seja, as tensões não são corrigidas para a pressão da água dos poros. Essa norma não apresenta um esquema aliás, a norma do tipo ensaio triaxial tipo U não apresenta um esquema dos aparelhos utilizados, mas tem essa listagem aqui. Tem o dispositivo de carregamento axial, o de medição de carga axial, de manutenção e medição de pressão. Temos a câmara de compressão axial, o pistão de carga, a tampa e base da amostra, indicador de deformação, membrana de borracha, extrusora da amostra, dispositivo de medição e tamanho de amostra, cronômetro, balanças, aparelhos diversos. Nesse tipo de ensaio triaxial, o esquema já é até ainda mais simples, né, do que o segundo. Dividi ele em 3 etapas. Então, a gente vai começar o teste com o pistão ligeiramente acima da tampa da amostra e antes que o pistão entre em contato com a tampa dessa amostra, a gente registra a leitura inicial do indicador de deformação e quando o pistão, e a gente também registra... Isso está certo. A gente vai registrar a leitura inicial do indicador de deformação quando o pistão entrar em contato com a tampa da amostra. E aí vamos medir a pressão da câmara e ajustar se necessário. A gente vai registrar a pressão da câmara, vai selecionar uma taxa de deformação entre 0,3% e 1% por minuto. A taxa de tensão deve ser escolhida de modo que o tempo até a falha não exceda cerca de 15 minutos. A gente vai registrar os valores de carga e deformação nessa segunda etapa para 3 dígitos e tempo para o segundo mais próximo. Aí a gente vai fazer as leituras suficientes para definir a curva de tensão e deformação, que é muito importante. A gente vai continuar o ensaio, esse carregamento até 15% de deformação axial, ou quando a diferença de tensão principal atingir o pico, e daí então vai cair mais de 20%, ou a deformação axial tenha atingido menos de 5%, além da deformação na qual o pico de tensão principal, a diferença tenha ocorrido. Se as leituras de pressão da câmara não forem registradas durante o teste de compressão, a gente deve registrar a pressão da câmara no final do teste. Após a conclusão dele, a gente remove o corpo de prova da câmara e determina o teor de água da amostra. Aí a gente vai calcular nesse ensaio a tensão axial, a área de seção transversal média, a diferença de tensão principal. A gente vai fazer a correção para a membrana de borracha, né? O módulo Young novamente utilizado aqui.
E agora eu vou mostrar um vídeo de ensaio traqueal. Vou mostrar, na verdade, alguns trechos, só, só os que são necessários aqui no seminário. É um vídeo do LabGel, da UFJF. Aqui a câmara traqueal está sendo preenchida com água por meio da abertura de válvula correspondente na base. O suspiro no topo da célula deve ser aberto para garantir o preenchimento com água e expulsão do ar. Aí a gente vai ajustar o LVDT vertical. Eu vou pular uma parte, porque a partir daqui já vai depender do... Ele só explica em texto e imagem, que vai depender do ensaio, do tipo de ensaio traqueal que vai estar usando, se é o CD, CU ou U. Aqui estão alguns resultados. Corpo de prova a ser submetido à tensão. O adensamento do solo, se for o caso, ocorrerá para o sigma C. Logo após o corpo de prova submetido à tensão axial desviadora, que vai ser chamado de sigma D, a uma velocidade constante até a ruptura. Aqui o cisalhamento do solo. O ensaio finalizado quando o corpo de prova é rompido. Mas é isso que a gente precisa desses trechos. Então a gente começa a interpretação do ensaio, né, com o ciclo de Mohr, informações que a gente já vem estudando ao longo da disciplina. Mas eu quero chegar nessa parte aqui, que é de exemplificação desse ensaio. Né? Tem um livro do Monteiro, de 2014, que ele levanta esses resultados de uma amostra arenosa. Com esses dados aqui, a gente consegue a envoltória com o ciclo de tensões totais e efetivas dessa amostra arenosa, né? E tem aqui os resultados do ensaio para a amostra argilosa. E a sua envoltória com ciclo de tensões totais e efetivas para esse tipo de amostra. A gente pode observar até a diferença, né? Aqui está a comparação, né, dos parâmetros de resistência dessas amostras. Uma tabela de comparação rápida aqui. No final do ensaio, a gente precisa tomar certos cuidados, né, para remover a amostra, precisa apresentar o relatório, que são coisas apresentadas, né, em cada norma, e certas definições de precisão e viés. E qual que é a importância disso, né, para a engenharia civil, né? Quais são as aplicações desse ensaio traqueal para a engenharia civil? A gente tem no livro do Gescoft, de 2010, em que ele fala que a ruptura em si é caracterizada pela formação de uma superfície de cisalhamento contínua na massa do solo. Então existe, portanto, uma camada de solo em torno da superfície de cisalhamento em que perde suas características durante o processo de ruptura, formando assim a zona cisalhada conforme a gente pode ver aqui nessa imagem. Inicialmente, há a formação da zona cisalhada e em seguida a gente desenvolve a superfície de cisalhamento. A gente tem aqui um exemplo, né, do quanto a análise, o estudo do solo é importante. Né, um dos grandes exemplos, um dos grandes prejuízos que o mau estudo ou não estudo do solo é essa ruptura de massa de solo que acontece, que pode ocorrer, né, e a sua movimentação sobre uma estrada, que a gente vê na imagem, através do
né, do ensaio triaxial, a gente consegue prever e analisar, a gente consegue prever prever situações como essa, né, evitando se fazer obras se necessário ou procurando alternativas para isso. E caso aconteça, a gente consegue buscar, né, as respostas para isso. Caso aconteça, infelizmente, a gente consegue analisar essas estruturas de solo. Como um estudo, eu consegui esse trabalho aqui do Rafael Augusto Palmeira. É o estudo do comportamento mecânico de uma areia siltosa na região de Bragança, utilizando um ensaio triaxial. Indiretamente, para os resultados que o Palmeira conseguiu, ele tem essa tabela aqui para o ensaio do tipo CD, né, o ensaio consolidado drenado, em que ele conseguiu parâmetros como a tensão axial, tensão vertical total, tensão horizontal total, pressão neutra, tensão vertical e horizontal, tensões vertical e horizontal efetivas, e o parâmetro de resistência mecânica. Com essas informações, ele consegue esse pequeno esquema, né, do círculo de Mohr, que, ao observar ele, a gente vê que foram geradas tensões efetivas. É nítido que só há a possibilidade de utilizar as amostras reconstituídas para determinar parâmetros de resistência, pois as circunferências obtidas pelas indeformadas inviabilizam traçar qualquer reta tangente entre os círculos. Nessa tabela aqui a gente já é sobre o ensaio do tipo CU, que é um ensaio consolidado não drenado, né? Que ele tem, né, os parâmetros de tensão de consolidação, resistência drenada, ângulo de atrito efetivo, a coesão efetiva, parâmetros de tensões neutras e resistência drenada, né? Lembrando que esses parâmetros a gente calcula, a gente comentou sobre eles quando vai falar sobre os cálculos. E o ciclo de Mohr que ele conseguiu, a gente pode ver que a determinação do ângulo de atrito efetivo e coesão efetiva é realizada traçando uma tangente nas circunferências de Mohr, geradas em função das seções efetivas na rotura. Por fim, a gente tem essa tabela aqui de ensaio do tipo UU, né, o ensaio não consolidado não drenado, em que ele levantou seus parâmetros de pressão de confinamento, tensão axial, tensão e tensões vertical e horizontal totais. O gráfico que ele conseguiu foi esse aqui. Né? No primeiro, a gente vê que o ciclo de Mohr correspondentes às amostras reconstituídas, e todas possuem, né, aproximadamente o mesmo raio nas circunferências. Nessa segunda imagem, a gente pode ver os resultados provenientes das amostras indeformadas, né, as circunferências apresentam raios iguais e bem próximos se comparados com as amostras reconstituídas, produzindo uma resistência não drenada de 90. Aí eu vou concluindo, né, o trabalho juntamente com o Palmeira, né, que eu utilizei como estudo de caso. Ele disse que, no final, né, ele disse que foram constatadas as grandes vantagens do ensaio triaxial, principalmente as questões de controle das tensões em que as amostras são submetidas, criando a possibilidade de alterar as condições que os solos estão submetidos, recriando diversas situações que podem ser vividas em campo e, consequentemente, analisando como será o comportamento do mesmo nas situações a serem previstas. Entendendo sobre, né, a importância do ensaio triaxial, né, as informações que os diferentes tipos, né, de ensaio triaxial nos passam, espero que tenha ficado claro, né, que a principal vantagem de se utilizar o ensaio triaxial se deve ao fato de ser o método que mais se aproxima das condições reais do solo, pois é possível simular as cargas axiais e radiais que o solo está submetido. A gente sabe também que a correta aplicação do ensaio triaxial, aliado à teoria da mecânica dos solos, e que a gente viu ao longo da disciplina, e às normas regulamentares relacionadas, a gente tem
maior confiança nos dimensionamentos de estruturas que envolvem diretamente o campo da geotecnia, porque trará parâmetros mais confiáveis que geram menores riscos futuros às obras, como esse exemplificado, como no caso dessa ruptura, né, que eu exemplifiquei anteriormente. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei, as próprias normas, logicamente, alguns livros, o vídeo que eu apresentei, alguns livros e apostilas, a apostila do Carlos Souza Pinto, que a gente utiliza bastante ao longo da disciplina. E é isso, agradeço a atenção, espero que tenha ficado bem apresentado. Obrigada.